Shabbat Shalom mais uma vez, você que nos assiste através da tvsion.com, nosso canal do YouTube, Facebook. É uma alegria estar com você aqui hoje na Rádio Sion, você que veio aqui ao vivo, está assistindo a palavra ao vivo, aqui em Belo Horizonte. Hoje são porções Mehubarot, que nós chamamos em hebraico, duas porções que correspondem ao livro de Vaikra, Levítico, e eu quero mostrar na tela aqui para você, veja, são as porções Achareimot e Kedoshim, que correspondem aos capítulos 16 até o final do capítulo 20 do livro de Vaikra. E eu quero falar para você o seguinte, Mateus, vocês judeus estudam a Torá, é tradição de vocês, é uma tradição boa, a Torá é coisa boa, é a palavra de Deus, mas eu como não judeu, eu não sou judeu, eu sou um crente, eu sou um servo de Deus, eu sou um cristão, e o que eu tenho a ver com essa lei? O que eu tenho a ver com esses preceitos? Mateus, você fica estudando Levítico, Números, Gênesis até vai, porque são histórias que nos captam a nossa atenção, mas aí quando começa a entrar, Gênesis, Êxodo passa, aí quando começa a entrar ali Levítico, Número, eu desanimo, porque são informações que parecem que não tem nexo com os dias de hoje. O que eu tenho a ver com aqueles preceitos, aquelas leis do leproso, e agora vamos entrar aqui a respeito do Yom Kippur, do dia da expiação, essas coisas não se aplicam mais, porque não há mais o templo lá em Jerusalém, grande parte daqueles mandamentos precisam do templo para serem cumpridos. Ainda assim, é vantajoso para mim, tem alguma vantagem para mim, eu estudar esse conteúdo? Fizeram essa pergunta para o Rabino Shaul, para o apóstolo Paulo, há 2000 anos. E ele responde lá em Romanos, no capítulo 3, ele responde o quê? Ele começa o capítulo dizendo, qual é a vantagem do judeu? Qual é a vantagem da circuncisão? E ele mesmo responde, muita sobre todos os aspectos. Veja isso. Qual é a vantagem? O que eu ganho com isso? Tem alguma vantagem para mim? Paulo responde, muita vantagem sobre todos os aspectos, porque aos judeus foram confiados os oráculos, aos judeus foi confiada a palavra de Deus. Isso é benefício para você. A Torá, a lei de Deus, foi escrita pelo dedo de Deus, diz a palavra. Se essa lei foi escrita pelo dedo de Deus e dada à humanidade através de Israel, há princípios e conceitos aqui que são eternos, que são atemporais. Há segredos que o Eterno colocou, embutiu dentro da sua lei, que vão além do aspecto prático, que vão além do aspecto temporal, do contexto daquela época. É o caso das porções de hoje. Nós vamos ler aqui sobre a cerimônia do Yom Kippur, sobre preceitos para a santidade das pessoas. São coisas que estão válidas para nós nos dias de hoje, são coisas que ensinam quem quer servir a Deus, como servir a Deus. A lei de Deus te ensina como agradar a Deus e como desagradar a Deus. Como alegrar o coração de Deus com a sua vida, com a sua prática, e como entristecer o coração do Eterno. Como provocá-lo a ira. Sabia que Deus ira? Deus tem ira. Deus é provocado. Deus é tentado. Essas porções elas nos informam, nos ensinam como agradar a Deus, o que não fazer para desagradar a Deus. Então vamos dar uma olhada aqui, começando especificamente com a cerimônia do Yom Kippur, que é o dia da expiação. Então pode abrir a sua Bíblia em Levítico 16. Olha aqui na tela. O conceito da cerimônia chamada de Yom Kippur, dia da expiação, vai muito além de uma simples expiação para os pecados do povo. Olha só, Levítico 16:1. Falou o Eterno a Moshe, depois que morreram os filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Eterno. Então disse o Eterno a Moisés, dize a Arão teu irmão que não entre no santuário a todo tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Nós já tivemos uma ministração aqui que eu desvendo para você quem era essa nuvem, não é? Anan HaKavod, quem era a nuvem de glória do Eterno.
Então é muito interessante. Entrará Arão no santuário com isso, um novilho profeta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, calças de linho, tarará. Verso 5. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porás diante do Eterno à porta da tenda da congregação. Lançará Goral sortes sobre os 2 bodes. Um será sorteado para o Senhor, lá Adonai, e o outro será sorteado para Azazel, o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode que cair a sorte para ser bode emissário, para Azazel, será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, pessoal, deixa eu explicar para vocês aqui rapidinho. Yom Kippur, Arão oferecia o sacrifício para si mesmo, acenderia o incensário, deixaria aquela nuvem ser formada e entraria no Santo dos Santos. Ele tira o véu, ele ultrapassa o véu, e onde estava descansada a arca da aliança, a arca do testemunho, ele ali diante da arca, com o incensário já ali na nuvem, ele iria entrar naquele local. Esse local só era adentrado uma vez ao ano, nesse dia de Yom Kippur, viu? E era uma cerimônia muito interessante. 2 bodes eram escolhidos por Arão, ele sorteava, o bode que saía para o Senhor, ele era oferecido e o sangue era aspergido dentro do Santíssimo Lugar, ali nas pontas do propiciatório, da tampa da arca, era aspergido ali com o dedo, nas quinas daquela arca, e este sangue era para remir os pecados coletivos do povo de Israel. Aquele sangue era um sangue remissor dos pecados como nação. O outro bode, que foi sorteado para ser para Azazel, Arão iria colocar as mãos sobre ele, sobre a cabeça dele, que aí que vem a palavra esmirrar, ordenação. O bode foi ordenado, né? Ele recebia ali a unção, e aí Arão proferia aos ouvidos do bode toda a iniquidade do povo de Israel, todos os pecados cometidos como nação. Esse bode seria enviado para o deserto, por uma pessoa designada para isso, e a gente não sabe que lugar que é esse Azazel. A gente nem sabe se é um lugar, né? Os rabinos não sabem se é uma pessoa, se é um local no deserto, se é uma entidade, se é um anjo. Eu sei que Azazel é para onde esse bode tinha que ir. E diz a lei oral judaica que essa cerimônia era feita também com uma tira branca, tira vermelha. Essa tira vermelha era cortada em 2, metade da tira vermelha era amarrado no bode emissário, e a outra metade ficava à porta do tabernáculo, do templo depois. E o bode era solto lá no deserto, talvez num precipício, às vezes a gente não sabe o que acontecia com esse bode. O fato é que todas as pessoas ficavam vendo com os olhos fitos lá na tirinha vermelha, amarrada à porta do templo ou da congregação. Lembrando que a outra metade estava no bode. Quando esse bode, que simbolizava o quê? O que o bode simbolizava? Quando ele saía do arraial, ele estava levando consigo o quê? As culpas, a iniquidade do povo de Israel. Então ele carregava aquela iniquidade para fora, por isso que ele tinha que estar vivo. E quando Deus aceitasse aquela oferta do bode, quando Deus houvesse perdoado o pecado de Israel, o que aconteceria com a tira amarrada ao portão do templo, ao portão do tabernáculo? Ela se tornaria branca. Ok? Então isso é o que a lei oral nos ensina. Tanto é verdade essa lei oral, que Flávio Josefos, quando escreve na história dos judeus sobre Yom Kippur, ele escreve que essa era realmente a prática durante esse dia, mas que depois de uma época, lá em Jerusalém, coisas estranhas começaram a acontecer no templo, que impediu os sacerdotes de terem o Yom Kippur como no passado. Flávio Josefos escreve que por volta aí, correspondendo ao nosso ano aí, 30, por aí, os sacerdotes, a tal da tira vermelha, ela nunca se tornou branca. O bode ia para Azazel, a tira não ficava mais branca. E ele escreve outra coisa também, os sacerdotes tinham que fechar a porta do santuário todos os dias. Por quê? Porque o tal do véu que ficava lá dentro deixou de existir.
né? E esse véu, como deixou de existir, obrigava os sacerdotes a quê? Eles tinham que sair do santo lugar e fechar a porta, onde ficava a menorá, o pão da preposição. Só que todo dia de manhã, a porta amanhecia o quê? Sobrenaturalmente aberta. Isso era um fenômeno que aconteceu no templo até a sua destruição, que Flávio José se escreve que esses fenômenos ocorreram lá. Para nós que cremos em Yeshua, faz todo sentido, não é? Porque é exatamente o que acontece lá dentro do santuário, quando Yeshua está no madeiro, e o Eterno aceita a sua oferta, o seu sangue, o véu é rasgado de cima a baixo, e expondo o Santíssimo Lugar. Naquela época já não tinha arca, a arca já não estava ali, mas mesmo assim obrigou os sacerdotes a fecharem essas portas. Bom, mas olha só, o que eu quero chamar a sua atenção não é nesse aspecto de Yom Kippur, não. A desobediência e a transgressão da lei colocaram o povo em um estado de iniquidade. Você concorda comigo? Quando o povo peca como nação, o povo está iníquo, não está? O povo está em pecado, o povo está em culpa. São esses, no Yom Kippur, nós tratamos dos pecados coletivos, pecados cometidos como nação. Por quê? O que é o pecado cometido como nação? São pecados cometidos sistematicamente por um povo. São pecados culturais, como os rabinos dizem. É cultura de povos, que são culturas que foram criadas em desobediência à lei do Eterno e que se solidificaram na cultura do povo. Então, com o passar dos séculos, aquele povo profanando a lei de Deus com aquela cultura, ele está o quê? O povo está num estado de iniquidade. Não é iniquidade individual, é iniquidade como nação. A nação está em culpa, está em falta diante do Eterno. Porque são pecados cometidos sistematicamente por um povo. Eu vou dar alguns exemplos aqui desses pecados daqui a pouco. Aliás, a Torá dá exemplos desses pecados, que são pecados que nações cometem, que a cultura de uma nação confronta, vai contra a lei de Deus. Agora, olha só. O autor de Hebreus nos diz algo muito interessante. O sangue de novilhos e bodes expiavam os pecados do povo, purificando cerimonialmente. Porém, essa expiação do Yom Kippur purificava só o exterior e era ineficaz em relação à alma e à natureza do pecado. Tanto é que todo ano tinha que ter Yom Kippur. Todo ano tinha que expiar o pecado do povo, porque esse pecado voltava a acontecer. Então a natureza do povo não mudava. Ele era limpo, no outro ano estava culpado de novo, estava com culpa de novo. Então a natureza não era alterada. Por isso que o sacrifício de Yeshua, com o seu sangue vertendo no tabernáculo dos céus, reflete na terra uma realidade que confere à pessoa que recebe o seu sacrifício, que se arrepende, concede à pessoa o quê? Purificação da consciência, da mente, da alma, através do novo nascimento. E esse novo nascimento dá à pessoa o quê? A eliminação da culpa pela transgressão em tempos de ignorância. Todos que se achegam a Deus buscando salvação estão em um estado de maldição. Todos. Porque você vivia descumprindo a lei de Deus. Se você ler Deuteronômio capítulo 27 e 28, há lá as maldições da Torá. O que é a maldição da lei? Maldições que Deus deu para aqueles que desobedecessem a sua lei. Você antes, você nem sabia o que era Israel, você nem sabia o que era a lei de Deus. Então você estava num estado de culpa. Paulo fala em Efésios 2 que tinha o quê? Ele fala isso em Colossenses 2, depois fala em Efésios o quê? Tinha uma dívida escrita contra você. Tinha uma dívida lá, estava tudo registrado, as suas faltas, como iníquo, como desobediente à lei de Deus. O sacrifício de Yeshua, ele vem fazer o quê? Ele vem trazer expiação, remissão, de acordo com o que os rabinos de Israel dizem que o Messias faria. Viu? Se você pega os comentários rabínicos da época de Yeshua, um pouquinho antes e principalmente 400 anos depois, a ideia do Messias divino, a ideia de um Messias que vem para remir o povo de Israel, é muito presente. Tanto é que durante essa época, todos os rabinos interpretavam passagens como Isaías 53, o servo sofredor, como o Mashiach. Só ele tem o poder de expiar as transgressões de Israel. Só ele tem como oferecer ao Eterno transgressões de outros,
não tendo ele cometido transgressões. Os rabinos entendiam, Israel não tem como fazer isso. Porque Isaías fala, no 52 e 53, que ele seria sem culpa. Sem culpa ele seria ofereceria os pecados do povo. Israel, não, em nenhum momento da história, Israel esteve sem culpa diante de Deus. Israel não pode encaixar, não pode cumprir essa profecia, porque em nenhum momento ele esteve sem culpa diante de Deus. Ele não tem como oferecer pecado dos outros. Então, de acordo com a tradição rabínica, judaica, o Messias tem essa função de trazer expiação, trazer redenção. E sangue traz redenção, a Torá diz isso. Sangue traz expiação. O sangue daquele que é oferecido em pecado traz expiação. Lembra lá de Finéias, quando matou Zimri e Cosbe, não foi os dois? O que aquele sangue vertido ali no chão trouxe para Israel? Expiação. O sangue daqueles ímpios derramados no chão trouxe expiação para o povo, parou a praga na hora. Quanto mais o sangue de um inocente, que carrega as iniquidades de outros. Então, o Yom Kippur, pessoal, ele servia para limpar o exterior, mas o interior, a mudança da natureza, é só tomando posse do sacrifício de Yeshua. Mas aí você pergunta, Mateus, então pelo que você acabou de falar, não tem sentido mais o Yom Kippur? Porque se o sacrifício de Yeshua muda o meu interior, me limpa por dentro e por fora, para que eu tenho que ter ainda um dia para poder me arrepender pelos pecados? Porque Yom Kippur lida com os pecados o quê? Coletivos, pecados da nação. E tem outro aspecto que é o tema da palavra aqui de hoje. Olha, é importante você prestar atenção agora comigo, e a gente vai ler. Que quando um povo se encontra num estado de iniquidade, esse povo acaba com o seu pecado, contaminando a sua... então há contaminação da terra, do local onde esse povo habita. Isso existe aos olhos de Deus, pessoal. Isso é Hok Ruachi, isso é lei espiritual. Pecados coletivos de uma nação contaminam a sua terra diante de Deus. E essa terra, por sua vez, vomita esse pecado de volta no povo. Olha aqui. O fato do santuário em Israel ter a sua localização em uma terra contaminada pelos pecados do povo, faz com que seja necessário a expiação do tabernáculo. Agora que eu entendi, a primeira vez que eu li o Yom Kippur, eu notei isso. Quando Arão entrava lá no santíssimo lugar e aspergia sangue no propiciatório, depois saía e aspergia no altar, sabe por que ele estava fazendo isso? Ele estava purificando os objetos, ele estava purificando o santuário, porque o santuário foi contaminado. Por Arão? Não, pelo povo. Porque o povo de Israel em pecado contaminava o santuário que estava ali dentro. Então Arão, para começar o Yom Kippur, tinha que descontaminar o santuário, descontaminava o propiciatório, descontaminava o santíssimo lugar, descontaminava o altar, saía descontaminando tudo. Por quê? Porque o pecado do povo trazia contaminação para o santuário. Por isso é que você vê aqui, o santuário se encontrava o quê? No meio das impurezas do povo de Israel. Olha o que o verso 16 fala sobre Yom Kippur. Assim, Arão fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Até a tenda, Ohel Moed, a tenda do encontro que Moisés conversava face a face com Deus, era contaminada. Pelo simples fato de estar no meio de um povo em pecado. Quem está entendendo aí a lógica? Agora eu vou entrar onde eu quero. Agora você vai entender a importância do Yom Kippur. Olha só. A natureza, a terra, recebendo a iniquidade de um povo, ela acaba por quê? Vomitar sobre o povo esse pecado. A natureza se vinga. A natureza se vinga, não é do ser humano. Mateus, está vingando é por causa do meio ambiente sendo degradado, o meio ambiente sendo atacado, a natureza sendo poluída.
Quer saber o que a natureza se vinga mesmo? O que é o motivo da vingança da natureza? Iniquidade, pecado. Sim, essas coisas ainda aumentam mais o juízo sobre o homem, mas o que faz a natureza se vingar é a iniquidade do homem. Olha só, Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, ele usa esse mesmo conceito. Não sei se você já prestou atenção no que Paulo escreveu, mas ele escreveu com Levítico 16 em mente, pessoal. Olha só, Romanos 8,19, olha o que diz. A ardente expectativa da criação o quê? A natureza. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aguarda o Olam Rabá, aguarda a restauração de tudo. Pois a criação está sujeita à vaidade, olha só. A criação está sujeita ao pecado do homem. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A natureza não foi colocada a serviço do homem lá no Éden? Então ela é abençoada pelo homem, mas ela também sofre pelo pecado do homem. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Angústias por causa de quê? Que angústia é essa que a natureza tem? Paulo escreveu aqui, não tinha contaminação do ambiente nessa época, não? Não tinha poluição, não tinha petróleo, não tinha nada. Por que ele escreveu isso aqui? Pecado, pessoal. A natureza recebe o pecado do povo. E não somente a natureza, mas nós, que temos as primícias do Espírito, quer dizer, você que recebeu o reino de Deus antes dessa hora de redenção universal, nós também gememos o nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Está entendendo? A gente aguarda uma remissão da natureza e de nós mesmos. Você assiste o noticiário, né, o fato da Isabela na semana passada, a violência, a falta de amor do ser humano, a degradação do ser humano. Eu dia assisti, não sei se foi ontem ou anteontem, né? 3 menores estuprando lá uma menina de 15 anos, grávida de 6 meses. O sujeito levando a namorada de moto, fecharam a moto, estupraram a namorada na frente do namorado, depois de horas estuprando a menina, degolaram o rapaz, atiraram ele de cima de uma ponte, e a menina foi solta lá na cidade. Isso foi no Nordeste. A gente vê essas coisas, até quem estava apresentando a matéria ficou chocado. São pessoas que estão acostumadas com essa barbárie. Até o camarada apresentando ficou chocado. A gente fica meio... Você fica meio atônito, você não entende o que está acontecendo. O que está acontecendo com o ser humano? E por mais que você tenha contato com esse tipo de violência, de barbárie, a gente não se acostuma com isso. Diga-se isso os policiais. O policial, ele convive com isso, mas ele não se acostuma com isso, ele ainda se choca. Então a gente aguarda uma remissão, eu tenho esperança que isso tudo vai mudar. Que o mundo vai ser restaurado. Que as pessoas vão receber o Espírito de Deus, vão nascer de novo. Eu associo a esperança com trabalho. Eu me empenho para isso. Outro dia eu conversava com uma pessoa e dizia, olha, sinceramente, eu não oro, eu não tenho esse tipo de oração para o Mashiach voltar rápido. Porque eu olho para o mundo hoje, eu vejo as pessoas hoje, eu digo o quê? Se o Mashiach voltar hoje, ele vai ser mais juízo do que bênção para o mundo. O dia do Senhor, ele vai ser juízo para os ímpios. Não pode voltar ainda não, tem muita coisa para fazer ainda, o mundo está muito louco. O mundo está precisando da shalom de Deus. Tem muito trabalho para ser feito. Não volta hoje não, Eterno. Segura o teu filho lá mais um pouco. Deixa a gente continuar aqui a obra. Manda mais obreiros.
O campo está pronto, o campo já está branco, pronto para a ceifa, mas não tem obreiro. O salário é bom, mas não tem obreiro. E o mestre tem pressa, porque há um cronograma, há uma agenda. Então a gente segue nessa esperança, pessoal. Olha, vamos lá, adiantar. Então, é o princípio que eu quero falar com você hoje, olha. Pecados coletivos, agora eu vou explicar. Quais são esses pecados de uma nação contra Deus? Geralmente, pecados que envolvem o quê? Idolatria e imoralidade, que são os aspectos da Parashá Kedoshim. Levítico 19, 20 vai tratar disso. Quais são os pecados que são vistos por Deus como pecados coletivos, nacionais? Imoralidade e idolatria. Cometidos sistematicamente por um povo, agregam o quê? Um status de pecados nacionais, corporativos. Esses, idolatria e imoralidade, são os principais pecados coletivos. Quer saber um que o Brasil tem aqui hoje? Corrupção. Corrupção é um pecado coletivo nacional. Sem sombra de dúvidas. É sistêmico. Está enraizado no brasileiro, na formação do brasileiro. Entendeu? É um pecado coletivo. Gera contaminação da terra. E uma terra contaminada, quando tem a sua iniquidade visitada pelo Eterno, começa o quê? Começa a vomitar os moradores. Esse é o problema. Aí você vai lá em Levítico, e você vê o quê? Exatamente isso. Olha aqui Levítico 18, 25, o que diz? Olha. Aí Deus dá os mandamentos, né, dos casamentos ilícitos, camarada dormindo com a enteada, dormindo com a mãe, dormindo com a tia, dormindo com a nora. Era uma bagunça. Eu digo, Deus mandou Israel para o pior lugar do mundo na época. Tirou do Egito e mandou para o pior lugar do mundo, com esse tal de cananeus. O pessoal, você nem imagina o que era esse cananeu. Era um povo sem padrão moral algum. Então Deus teve que instruir que não façam essas coisas que eles fazem, porque essas coisas contaminam a terra, e a terra já está contaminada por causa deles. Leia aí o capítulo 18, é só coisa terrível. Tem mais coisas aqui, né? Não vai dar tempo de falar, mas não é só idolatria não. Sabe o que é comparado? É a mesma gravidade que a idolatria? A mesma gravidade com o sujeito se deitando com a irmã, com a tia. É você ter relação sexual com sua mulher menstruada. Sabia disso? É o mesmo patamar aos olhos de Deus, traz o mesmo tipo de contaminação. É homem deitar com outro homem como se fosse mulher, é o mesmo nível de contaminação. É homem e mulher deitar com animal, é o mesmo tipo de contaminação aos olhos de Deus. Tudo isso traz contaminação à terra, tudo isso é pecado nacional. Olha, 18, 25. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Meu amigo, minha amiga, quando o Eterno decide visitar a iniquidade de um povo, a natureza, a terra, vomita esses pecados sobre a nação. Olha, não é à toa que os pecados de imoralidade sexual são listados logo antes desse princípio aqui, ó, de terra contaminada. Quando ele fala que a terra se contamina pelos pecados, ele lista antes quais pecados contaminam a terra. Você vai ler depois com calma. Aqui, ó, quer saber outra coisa que contamina a terra? Contamina o povo e contamina a terra? Ingerir sangue. Ingerir sangue. Sabe o que contamina a terra? Profanar o Shabat. O povo que profana o Shabat de Deus sistematicamente tem culpa diante de Deus como nação. Todas as coisas listadas nos capítulos 17,
17 faz mais de sacrifício, mas no capítulo 17, o final, 18, 19, 20. Gente que consulta necromante, consulta cartomante. Isso agrega pecado à nação. Dá uma olhada para o Brasil. Essas coisas acontecem aqui? Acontece aqui? Essas coisas fazem parte da cultura? Consulta a mortos, faz parte da nossa cultura? Adultérios generalizados faz parte da nossa cultura? Claro que faz. Tem uma festa anual que mexe só com isso. Até o nome da festa faz alusão a adultério, carnaval. Faz parte da nossa cultura, pessoal. Da cultura do Brasil, minha não. Ah, Mateus, você é contra a cultura dos povos? Não. Eu acho que Deus valoriza e preserva a boa cultura das nações. Agora, aspectos culturais que vão contra a lei de Deus, meu amigo, eu sou contra. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser da sociedade cultural, preservação da cultura, sei lá o que você... eu não me importa. Se é cultura que vai contra a palavra de Deus, que traz contaminação para a terra, eu sou contra. Aí você entende, é o ponto central da minha palavra. Agora você entende por que o mundo precisa hoje de Yom Kippur. Porque o Yom Kippur é uma oportunidade que havia e existe até hoje para você o quê? Clamar pelo perdão dos pecados cometidos como nação diante de Deus. Para isso tem Yom Kippur até hoje. Olha, os justos não têm as suas faltas perdoadas em Yom Kippur, pois o sangue do Mashiach é operante. Mas em Yom Kippur temos uma excelente oportunidade para unir os santos em prol de práticas valiosas para eles e para a coletividade, pessoal. Não pode pensar só em você, não. Não pode pensar só na sua sinagoga, não. Você faz parte de uma sociedade, você é cidadão. Sua sociedade, sua comunidade está afundada em corrupção, em pecado, em violência, e você não faz nada. Olha, o mandamento de afligir a alma, né, que no Yom Kippur Deus fala, vocês vão afligir a alma de vocês desse dia. Afligir a alma, pessoal, hoje em dia o judeu interpreta, nós vamos fazer um jejum completo, não vamos comer, não vamos beber, não vamos usar peça de couro, não vamos ter relação sexual, não vamos passar perfume, não vamos tomar banho, vamos afligir a alma. Ótimo, isso tudo ajuda você a afligir a alma, mas olha, muito mais que não comer, não beber e não usar peça de couro, afligir a alma no contexto bíblico, significa o quê? Acertar sua vida com o próximo a quem você prejudicou. Não se adora a Deus com pendências, com pecados contra o seu próximo. Lembra do que disse Yeshua lá em Mateus 5. Se você vai trazer a oferta, vai adorar a Deus, e lembra que o irmão tem alguma coisa contra você, o quê? E você não fez nada ainda para resolver, deixa ali a sua oferta, vai e tenta reconciliar com ele. Pode ser que ele não aceite, mas aí você, lava as mãos. Mas tem que partir de você um princípio, uma motivação, uma iniciativa de reconciliação. Tem que partir de nós. Você é diferente. Se possível, tende paz com todos. Se possível, eu sei que não é. Mas da sua parte você tem que tentar. Reconcilia com o irmão. Não deixa. A família deu um testemunho tão bonito aqui. Gente, a vida é muito efêmera, muito passageira para você ficar com picuinha, com rancor dos outros. É muito curta. Para você ficar com rancor, sabe? Para ter essas rixas entre famílias.
Famílias têm que aprender a perdoar mais, irmãos têm que se perdoar mais, pais e filhos têm que se perdoar mais. Não pode haver essa contenda, esse rancor, essa mágoa, não pode existir. Vai ter problema, vai ter desavença, vai ter discussão, claro que tem. Mas não deixe transformar em rancor, não deixe pôr o sol sobre a sua ira, não deixe o sol se pôr, não deixe aquilo virar mágoa não. O que mais? Avalie sua atitude e as atitudes da sua nação frente aos princípios divinos. Pega o brasileiro típico, pega o típico brasileiro. Você vai lá fora e pergunta para as pessoas no exterior, como é que o brasileiro é visto aqui por vocês? Vai, faz esse teste. Vai em qualquer país aí fora, até aqui na América do Sul mesmo. Sai aqui do nosso país, vai lá na Argentina, vai lá no Uruguai e pergunta, como é que o brasileiro é visto aqui para vocês? Faz essa pesquisa. E aí, com a opinião que você coletar, da imagem que o brasileiro tem, você vai confrontar essa imagem, comportamento do brasileiro típico, com a palavra de Deus. Vai bater? Vai divergir? Vai o quê? O quê? Faz isso, confronta. Mas para quê? Porque a contaminação da terra é muito pior quando o justo é que se corrompe. Aí é pior. Quando aquele que se diz representante de Deus, o quê? Está envolvido na corrupção, está envolvido no adultério, está envolvido na idolatria, está envolvido na profanação. Aí é muito pior. Sabe por que teve o dilúvio? Sabe por que teve o dilúvio? Porque os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Você sabe o que foi isso? Filhos de Deus aí eram os descendentes de Sete, era a linhagem que ensinava a lei de Deus, a ordem de Melquisedeque. Eram as pessoas que ensinavam a lei de Deus no mundo. Porque tinha essas pessoas, em Sete, volta-se a invocar o nome do Eterno, e a lei de Deus era pregoada. Só que o que aconteceu? Esses justos, esses juízes, chamados de Elohim, em hebraico, eles fizeram o quê? Eles se contaminaram, eles se entregaram a pecados de imoralidade. Sabe o que a lei oral diz que eles faziam? Esses ungidos de Deus, hein? Representantes de Deus. Eles iam em cerimônias de casamento e tinham relação sexual com a noiva antes, no palio nupcial, antes do noivo. Tinha relação com a noiva e com o noivo. Não respeitavam nem animais. Por isso que a extinção, Deus arrepende, por quê? Porque a contaminação era tanta. Sabe qual foi a única classe de animal que não foi extinta? O peixe, porque o peixe não teve como o homem profanar. Mas todos os outros o homem profanou. Por quê? O justo se corrompeu. Trouxe o quê? Uma iniquidade tamanha na terra que Deus teve que fazer tudo de novo. Isso que acontece quando o justo na nossa nação, quando aqueles que se dizem representantes de Deus, a igreja, é envolvida em corrupção, é envolvida em propina, caixa 2, roubo, assassinato, escândalos de diversas ordens. Aí a contaminação é muito maior. Aí a terra vomita mais. Olha. Então, nesse momento, você tem que avaliar a sua vida e buscar uma mudança. E olha, e o principal, você tem que se arrepender e confessar esses pecados ao Eterno. Também nos arrependemos como representantes da nossa nação, ainda que você não tenha cometido os pecados, os quais você se arrepende por eles. Sabia que isso é possível? Você pode representar o iníquo, pedindo perdão por ele a Deus. Lembra de Jó? O que Jó fazia com os filhos? Jó pedia perdão, oferecia sacrifício para perdoar os pecados dos filhos, enquanto os filhos estavam lá nos bacanais. Então você pode fazer isso. Você pode representar, intermediar, mediar. Temos a oportunidade também no Yom Kippur de clamar coletivamente, o clamor dos justos, para que o sangue remedor de Yeshua venha purificar o nosso povo e a nossa terra, livrando-nos do estado de iniquidade, contaminação
e nos livrando do juízo de Deus. Ai, 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 ai. Você não acha que quando eu vejo notícias como essa, da semana passada da família da Perdigão, dessa menina de 15 anos, grávida de 6 meses, estuprada coletivamente, sucessivamente, na frente do namorado, você não acha que isso tudo é a terra vomitando esse pecado de volta no povo, não? Isso é a forma isso é a forma da terra vomitar o pecado de idolatria de volta na cara do brasileiro. Isso contamina o povo, contamina a mente, a consciência das pessoas. Yom Kippur, você tem a oportunidade de clamar coletivamente. E você agora, o número 5, você vai imitar a atitude do Messias e assumir uma posição o quê? Intercessória. Diga, intercessória, em prol da nação. O clamor e a presença dos justos evita a ira do Eterno sobre a coletividade. Esse é o princípio. Mateus, o Brasil está ruim, só não está pior por causa dos justos aqui que clamam a Deus por misericórdia. Porque você tem a certeza que estaria muito pior. Mas vamos lá. Se você fizer isso, se você imitar a atitude do Mashiach, assumir uma posição intercessória, mas tem que ser aqui, ó, interceder tem que ser sério, não pode ser assim, cada igreja então ora, cada comunidade ora, no seu grupo, nos seus grupos de intercessão, ore pedindo perdão pelos pecados da nação, isso é importante, mas olha aqui, olha para mim, meu amigo, já foi criado um dia para isso, já foi criado um dia onde os ouvidos de Deus estão assim, ó, abertos, esperando o clamor chegar. Por que você não utiliza esse dia? Por que a igreja não se utiliza desse dia criado para isso? Deus criou um dia para arrependimento coletivo de nações, e esse dia é chamado de Yom Kippur. Sim, você deve orar diariamente, sim, você deve fazer a sua parte, sim, não deixe interceder, mas faça uso, pelo amor de Deus, faça uso também desse dia quando ele chegar. Esse dia fica na nossa primavera. Aqui é primavera. Israel é outono. A época aí geralmente cai setembro, outubro, é esse dia, é o chamado dia da expiação. E meu irmão, eu não sei te explicar, mas há algo sobre esse dia na Torá, no mundo. Muda, a atmosfera muda, as coisas mudam. É como se o reino espiritual se orquestrasse para que esse dia pudesse acontecer. É como se os anjos se preparassem, se posicionassem para ouvir o clamor de arrependimento do povo. É um dia especial, Deus responde oração em todo dia, Deus perdoa o pecado qualquer dia, mas nesse dia há algo especial, eu não sei te explicar. É como se o coração de Deus estivesse mais propenso a ouvir um clamor de arrependimento, de ouvir o clamor do justo em prol do iníquo. Por que nós nós temos que ser imitadores de Yeshua? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Imitando Abraão, Senhor, não destrói Sodoma e Gomorra não. Se tiver lá 40, 30, 20, 10. Por amor ao justo, não destrua a cidade. Por amor ao justo, não puna toda a comunidade. Esse princípio é divino. Esse princípio é uma lei celeste. Ore por Belo Horizonte. Ore pelo Brasil. Ore pelos nossos governantes. Interceda por eles. E por favor, em Yom Kippur, no próximo Yom Kippur, leve a sério essa premissa. Porque com isso, você pode evitar muitas tragédias. E também catástrofes naturais. Sabia disso? Aí você começa a ver aí, Yeshua falou, né? Vocês vão ter muitos aí terremotos, maremotos, catástrofes, desastres naturais. Segundo a palavra do Eterno, parte do que gera isso é o pecado e iniquidade do povo. O Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem maremoto,
O Brasil não tem tufão, furacão, tornado. Então ore para que continue assim. Porque é por causa do justo que essas coisas não sobrevêm sobre nós. Tudo há uma explicação científica. Eu sei, o posicionamento do nosso continente, as placas tectônicas, aqui não tem nenhuma atividade sísmica muito grande. Mas olha, tudo isso pode mudar num piscar de olhos. A natureza tem um autor, a natureza tem um criador, tem um Senhor. E tudo isso pode mudar. Assim como o pecado do justo contamina a terra, o arrependimento e a mudança de vida verdadeira do justo gera perdão e cura para a nação. Pessoal, tem que aplicar esse princípio. Não adianta. A nossa salvação não virá de homens. Você pode até colocar gente mais qualificada no poder, mas não se restringe a isso. Isso é bom, mas não se restringe a isso. Vamos aplicar o princípio da palavra. Fica de pé comigo e leia comigo esse texto. Dado a Deus ao povo judeu, mas que pode ser aplicado a qualquer povo. Pode ser aplicado a qualquer povo em qualquer lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, os judeus e os justos entre as nações, os justos também são chamados pelo nome do Eterno. Se esse povo se humilhar, diga, orar, me buscar, agora calma, oração, humildade e busca, tem que converter a quê? Tem que dar o quê? Tem que resultar em quê? Olha aqui, leia, e se converter dos seus maus caminhos, opa, Mateus, quais maus caminhos? Levítico 18, olha lá. Olha lá. Levítico 18 é o mau caminho. Levítico 17 é o mau caminho. Parashá Kedoshim. Vocês serão santos porque eu sou santo. Kadosh, separado. Separado para quê? Separado para abençoar os outros. Separado, santidade para Deus, não é o camarada no alto da montanha, no sujeito lá no local ermo, num mosteiro, ou sei lá o que, isolado, um ermitão. Isso não é santidade, isso é vaidade. Santidade é o sujeito que vive pelos princípios de Deus, que ele é separado dos princípios do mundo, que ele não é levado nem guiado pelos princípios do mundo e valores do mundo, mas ele está no mundo para abençoar as pessoas, para influenciar as pessoas, para ajudar as pessoas. Isso é santidade. Separa-se para Deus para ser usado no mundo. Por isso que eu nunca entendi esse movimento monástico. Essas pessoas isoladas, vivendo isoladas. Eu nunca entendi isso. Porque isso vai contra a natureza da palavra santidade. O santuário era o local mais santo do mundo. E onde que ele ficava? No meio do povo de Israel. Não ficava no céu. Não, o santuário é aqui na terra. A Torá foi escrita pelo dedo de Deus. Mas onde está a Torá? No céu ou na terra? Na terra. Então tem que buscar a Deus, tem que se humilhar e tem que se converter dos maus caminhos. Mateus, há uma falta coletiva pelo Brasil profanar o Shabat? Pela Torá? Há. Há uma falta coletiva das pessoas comerem o que não era para ser comido? Há. Há pecados registrados por Deus contra o Brasil em relação a essas coisas? Há. Meus irmãos, olha o rumo que a nossa nação está seguindo. Israel celebrando essa semana o seu aniversário de independência, e um dia depois as nações se unem para quê? Para declarar que o judeu não tem nenhum vínculo histórico com Jerusalém, meus irmãos. Não tem.
Não tem vínculo. Como que é isso? Agora, os palestinos tomam a ONU como reféns, com o apoio de outros países árabes. Depois vocês leem lá os países que propuseram essa emenda, essa proposta, desculpa. Só países árabes. Tomam a ONU como refém, passam propostas que vão diretamente contra o povo judeu e contra Deus, na minha opinião. E qual foi o voto lá do Brasil? Apoiando, 100%. Na primeira e na segunda votação, apoiando. Antes tivessem se abstido, né? Mas não, votaram a favor da anulação. Judeu não tem vínculo histórico com Jerusalém, não. Então rasga a sua Bíblia. Jesus passeava onde? Yeshua chicoteou as pessoas onde? Na mesquita de Omar? No Domo da Rocha? Em Al-Aqsa? Essas coisas chamam iniquidade para a nossa nação. O Brasil se colocando contra Israel chama para si o que Deus falou para Abraão lá em Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tem que orar pelo Brasil mais ainda. Uma afronta, no dia do aniversário da independência do Estado moderno de Israel. Essa afronta. E aí, se isso acontecer, Deus vai ouvir dos céus, Deus vai perdoar o pecado, e Deus vai sarar a terra. O Brasil tem que ser sarado, tem que ser curado. Eu oro por Israel diariamente porque é mitzvah, mas eu oro pelo Brasil, porque aqui eu fui plantado, aqui eu me desenvolvi, aqui eu atuo, aqui eu sou cidadão, aqui eu tenho direitos e deveres, aqui eu devo à sociedade, eu devo. Foi aqui que Deus me plantou para ajudar de alguma forma os que estão ao meu redor. Por isso que nós temos que orar como povo de Deus, para que Deus cure a nossa terra. E só vai haver cura se houver o quê? Se houver conversão dos maus caminhos, pessoal. É por isso que tem que voltar para a Torá. A Torá que mostra qual que é o caminho de Deus, qual é o caminho que não é de Deus, é a Torá. Tem que voltar para a Torá para voltar a ter parâmetro. E se arrepender em Yeshua, para que haja cura sobre a nossa nação. E eu termino dizendo, junto com você, restauração já para o nosso país, para a nossa nação, em nome de Yeshua.